o Ministério Público. Então, essa série esse tribunal de Miami foi dito pela Corte de Apelações, era absolutamente viciado. Primeiro, porque Miami é um enclave, assim que a Corte de Apelações diz, é um enclave anticastrista. E segundo, então permeável à influência da mídia, das manifestações, etc. Segundo, porque no próprio processo de seleção dos jurados, vários deles se declararam anticastristas e contrários à espionagem que se fazia pelos cubanos no território norte-americano. Bom, poderia ainda dizer que houve cerceamento da a defesa não pôde fazer a chamada defesa de necessidade. Poderia ainda dizer que as penas são absurdas, violam o princípio da proporcionalidade, o princípio da humanidade das penas, o princípio da razoabilidade. Essa coisa absurda de 2 penas de prisão perpétua. Então, por tudo isso, gostaria que fosse manifestado, expresso pela maioria, se não por todos, os membros desse jurado, desse corpo de jurados, que a condenação moral, política, ética e jurídica do tribunal, da farsa que se montou contra os 5, em nome da doutrina do antiterrorismo, etc. E só para terminar, mesmo que passe meio minuto, só por causa da provocação que eu ouvi aqui, a respeito dessa discussão dos regimes, não posso deixar de dizer que esse regime que se diz, esse sistema de vida que se diz que é tão maravilhoso, que ninguém sabe quem inventou a cerca, eu vou lhe dizer, sim, quem inventou a cerca. O Rousseau, que é o grande inspirador do liberalismo e também do socialismo, o Rousseau ganhou, foi a primeira obra dele, é o Discurso sobre a Desigualdade dos Homens. Ele ganhou um prêmio da Academia de Genebra, e o tema era esse: como surgiu a desigualdade entre os homens. O que ele diz? O primeiro homem que fez uma cerca, limitou-a e disse: isso é meu, esse inventou a desigualdade. Vamos agora ouvir, e alguém pode achar que nós estamos infringindo as normas de um júri comum, mas, neste caso, se aplica como uma luva. Nós vamos ouvir o voto dos jurados, que será público, será tomado não de uma forma escondida ou coisa parecida, mas público e fundamentado. Então, eu chamo pela ordem para dar a sua decisão fundamentada à advogada Marilinda Marques. Pode ser daí. Saúde o tribunal na pessoa da meritíssima juíza Mara Luguércio, de quem sou profunda admiradora desde que estou neste país. Em relação ao convite para ser jurada, eu fiquei verdadeiramente impressionada com o brilho da acusação. E a acusação pediu insistentemente e de forma bastante enfática que nós votássemos com consciência. E é com uma consciência de americana, com uma consciência verdadeiramente crítica em relação ao país ao qual pertenço, aos Estados Unidos, que eu vou votar no sentido de que este julgamento não passou de uma verdadeira farsa, de um instrumento de uma política que se leva a cabo há décadas e décadas e que, em vez de levar à paz e ao antiterrorismo, ela leva ao acirramento entre os povos. Se Cuba se vê nessa necessidade de mandar os seus melhores filhos para Miami, no sentido de vigiar, fiscalizar, espionar, entre aspas, a comunidade anticastrista, é porque os Estados Unidos, esse país defensor da liberdade, não tem a capacidade de evitar que em seu próprio território se forje golpes, conspirações e actos terroristas contra um país tão pequeno, um país que é seu vizinho. Como já disseram aqui, é absurdo, é insano que os Estados Unidos mantenham o bloqueio numa conjuntura em que a Guerra Fria deixou de existir, em que a bipolaridade começa-se a esboçar em outros moldes que não aqueles que justificaram toda essa ação, toda essa atitude em relação à ilha. Em relação ao julgamento propriamente dito, como americano, o sistema judiciário, como disse muito bem a defesa, está no banco dos réus.
Nós não podemos permitir que o judiciário, do qual nós somos contribuintes, para o qual contribuímos, se preste a uma farsa dessas. Uma verdadeira farsa. Esse judiciário que é proclamado para o mundo inteiro, que é objeto de Hollywood, de inúmeros filmes, de júri, que dizem que aquilo ali é que se observa a liberdade, a democracia, aquilo é que é justiça, que faz os pobres brasileiros às vezes pensarem, mas justiça boa, a nossa é tão má, que horror, demora tanto tempo. Mas as pessoas ficam às vezes 20 anos à espera de uma pena de morte, ficam no corredor da morte. Aquilo lá, efetivamente, se desmoralizou com este julgamento, onde, sem ter provas, onde, sem ter a tipificação dos crimes, onde, sem haver a possibilidade mínima, legítima, moral, de condenar aqueles 5 réus, os condenou. Então, como jurada, eu peço a anulação do processo, o indulto imediato dos réus e a sua soltura quanto antes. Com a palavra para seu voto fundamentado, a promotora do Ministério Público Estadual, Miriam Balestro. Senhora juíza presidente deste tribunal, demonstrado está que diversos atentados terroristas foram praticados contra Cuba, de diferentes ordens, por terroristas anticastristas, cujas principais organizações sediavam-se em Miami. Anticomunicações ao governo americano, acompanhadas de várias provas, inclusive vídeos, sem que este tomasse qualquer atitude para o esclarecimento dos fatos e punição dos culpados, foram enviados a Cuba 5 agentes de inteligência para investigarem planejamentos de futuros atentados e, assim, Cuba poder exercer o seu direito à autodefesa. Quando é entregue o relatório ao governo Clinton, imediatamente os 5 cubanos são presos. A partir de então, inicia-se campanha na mídia americana, estimulando o pré-julgamento dos acusados em Miami, quando o caso seria de desaforamento. Estes são submetidos a julgamento viciado em desrespeito aos regramentos jurídicos, inclusive internacionais. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 9º, prevê que ninguém pode ser privado de sua liberdade, a não ser por motivo e em conformidade com processos previstos em lei. A lei prevê que a falta de provas resulta em absolvição. Em nenhum momento restou demonstrada qualquer ação dos acusados contra o povo ou a segurança nacional americana, conforme pretende a acusação. A condenação possui motivação política, o que se pretende condenar não são os 5, e sim o regime político cubano. Sem nenhum pudor, os Estados Unidos da América e sua política externa violam e destroem todo o sistema internacional de direitos humanos, construído a duras penas desde o período pós-guerra, onde os direitos sociais, como